Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, Cup Members. Estamos mais uma vez aqui no canal da Cup, só que dessa vez nós vamos fazer uma parada diferente. Vocês podem ver que a gente está num cenário totalmente diferente. Nós estamos aqui no escritório para gravar o nosso primeiro React, que é uma ideia que a gente tem já faz 1000 anos, nunca botamos para rodar. O vídeo que a gente vai ver hoje é o vídeo do Flatout sobre o GTI MK8,5, perdão, no Brasil. Então a Volkswagen confirmou que o carro vem para 2025 e o carro causou um baita alvoroço porque virou um carro no porto e tudo mais, e nós vamos ver Juliano Barata falando muito bem sobre o carro, tenho certeza. Eu ainda não vi esse vídeo, eu só vi que o vídeo tinha aparecido, eu falei, ó, tá aí uma baita oportunidade da gente começar. Então me acompanhe nessa. Faz pouco mais de um mês, um Golf GTI Mark 8,5 foi flagrado no aeroporto de Viracopos e um detalhe deixou a turma em alvoroço. As placas decorativas que eliminavam qualquer sombra de dúvida de que talvez fosse uma importação independente. Com essa placa aqui não tinha como negar, realmente era coisa oficial da Volkswagen. E agora passou um pouco mais de um mês e eu estou aqui na fábrica da Volkswagen em São Bernardo para estar cara a cara com aquele exato... Barata, para mim, é um dos jornalistas mais... Cara, ele é muito técnico, ele, faz um trabalho muito legal. Já de cara, primeiro, né, eu falei que tinha vazado as fotos no porto, mas era no aeroporto, eu não sabia. Mas já de cara, baita conjunto óptico, hein? Isso aqui tá bonito pra caramba também. O mesmo carro que foi flagrado. Por enquanto, o discurso oficial joga tudo para o campo das possibilidades. O Golf está fazendo 50 anos, tem o Rock in Rio, vamos trazer o carro, vamos ver, etc, etc. Mas... não tem cabimento, vamos ver a essa altura do campeonato, né? Tem que haver venda desse carro no Brasil, porque nós ficamos órfãos depois da geração 7,5. E, cara, é um carro que tem a cara do Brasil e o mercado nacional adora esse produto aqui. Mas eu acho que não existe uma carta de intenção mais escancarada do que esse contato que a gente está tendo agora. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo o que eu sei sobre o GTI Mark 8,5, o que ele tem de diferente em relação ao Mark 7, e a gente vai falar um pouquinho também sobre como que esse carro se encaixa no mercado de hoje entre os entusiastas. Isso aqui ficou muito legal, muito legal. O conjunto óptico do carro ficou lindo. Esse carro está quentíssimo em termos de tempo. Gostei também disso aqui, ó. Tem o GTI na lateral. Geralmente o MK7,5 e o MK7 tinha um filetinho que vai ali do lado da porta. Achei que ficou bem bacana ele ter o GTI vermelhinho igual lá na traseira. As primeiras avaliações no mercado europeu estão chegando agora aí nos canais gringos, né? Então é bem bacana a gente ter já esse carro nesse instante. Tem bastante coisa que mudou, eu vou falar os detalhes técnicos para vocês daqui a pouquinho, mas vou começar pela parte de design, que acho que chama mais a atenção, né? Vocês conseguem ver que em relação ao Mark 7, o farol é muito mais afilado, né? Ele é muito mais estreito, muito mais agressivo, mas não é só uma alteração de conjunto óptico, na verdade todos os painéis de carroceria são diferentes, vai lembrar, isso aqui é uma outra geração de Golf mesmo, né? Não é só um facelift, o facelift na verdade é da geração 8, então esse aqui é o 8,5, por isso que a gente chama. Mas, tem um detalhe que é importante, pessoal. Essa linha inteira aqui da dianteira está mais baixa, então não é só o farol, não é só um efeito de design. E com isso aí, o coeficiente de penetração aerodinâmica desse carro melhorou. Ou tanto que esse cara é técnico, inteligente e sabe usar as palavras. Bom, né? O GTI antes era 0,29, agora é 0,275. Então o carro vai ficar um pouco mais eficiente, até com a adoção agora do câmbio de 7 marchas, que a gente vai detalhar para vocês daqui a pouco. Mas voltando aqui para o design. Então o farol do Mark 8 para o 8,5, ele ficou um pouquinho mais estreito também, um pouquinho mais agressivo. O para-choque inteiro também mudou. A gente não teve contato com o Mark 8, né? Mas se você jogar na internet, você vai encontrar realmente um design um pouquinho mais conservador. Nesse facelift 8,5, a gente tem um design, uma proposta um pouco mais... O design de para-choque aqui, essa boca grande aqui, ficou muito legal para o carro. Deu, óbvio, um destaque bem agressivo. O conjuntinho aqui de baixo também ficou muito bonito. Agressivo. Por hora, excelente. Bem interessante esse detalhe aqui, honeycomb, né? Essa textura sextavada, vamos dizer assim, com essa espécie de asa, esse lip aqui, que forma esse efeito gráfico bem bonito. A famosa bocarra para aumentar a noção de horizontalidade do design. E lógico, vocês conseguem ver agora o logotipo iluminado. E essa régua que dá continuidade desde essa porção aqui do DL.
Isso que já virou uma marca registrada nos carros da marca, né? Então, você vê quase que na gama de produtos completa da Volkswagen, sempre quando também a gente está falando dos carros das versões mais completas, a gente tem essa linguagem. Né? Aliás, apontando aqui para os faróis, a gente tem agora um opcional, foi instalado nessa unidade aqui, a gente não sabe se vai fazer parte realmente do pacote caso o carro venha, mas a gente tem aqui o farol com matriz de LED. E claro, com essa mudança desse logo iluminado, a presença do radar foi parar aqui nessa porção inferior. Os MK7 já tinham essa mesma... Óbvio que o emblema do MK7 não acendia, mas o ACC ficava lá embaixo, o sensor dele. Visão lateral é bem clássica de Golf, desde o Mark 7 de fato, né? Sim. Agora, olha só que interessante, essa unidade é equipada com as rodas 19x8, modelo Estoril. A gente tem, inclusive, nesse facelift, uma roda que está chamando bastante atenção. Que massa, velho! Lá fora, que é a Queenstown, que ela tem um design um pouco mais arredondado, que vai homenagear aí o design do GT. Não morri de amores por essa aqui. De sexta geração, que a gente não teve aqui no Brasil. Vou adiantar para vocês algumas diferenças técnicas já. A gente tem freios bem maiores, por exemplo, os discos do GTI Mark 7, ou 7,5, enfim, era 312 polegadas, agora a gente tem 345 polegadas de disco. Amortecedores aqui de 345, se não me... Posso estar falando bobeira, tá? Porque é duro de saber tudo, mas eu acho que nós estamos falando do diâmetro da dimensão de freio que o S3 usava. Carga variável, vou detalhar para vocês um pouquinho mais daqui a pouco. Câmbio de 7 marchas, como eu falei, com o diferencial VAQ, que eu também vou detalhar para vocês daqui a pouco. Então, na parte técnica, a gente tem várias diferenças interessantes, inclusive na parte da plataforma, é ainda uma evolução da MQB. É engraçado, né? Aquilo que ele falou das linhas do carro, o carro lembra muito um GTI MK7. Se você cortar a traseira e a dianteira aqui, o design, a linha é a mesma, né? Isso é muito interessante. É quase que a mesma coisa que se a gente desenhar a silhueta de um 911, ela vai sempre ter o mesmo formato, mesmo que geração após geração. Mas ela traz uma porcentagem maior de aços de ultra alta resistência, conformados a quente. Tem algumas diferenças na parte do subchassi dianteiro, de alumínio, os rolamentos, toda a parte de, lógico, carga de suspensão, amortecedores, molas, tudo é completamente diferente em relação ao que a gente tinha no Mark 7. Muito bacana o detalhe do emblema histórico do GTI, com essa tipografia aqui, então a gente não tem aquela asa aqui, uma coisa um pouco mais institucional, realmente quiseram fazer uma coisa diferenciada, até pela homenagem aos 50 anos do Golf, né? Essa cor aqui é a mesma do Nivo, se eu não me engano o nome é Moonstone Grey. Aqui a gente tem um opcional que é o Tá certinho, tá certinho. teto Biton. Essa unidade em específico não está equipada com um teto solar, mas já vou dar a dica, pelo amor de Deus, não compra Golf GTI sem teto solar aqui no Brasil. Não adianta falar que você não usa. Depois vai pagar pau para vender, vocês vão ficar me ligando. Lembrar, essa unidade foi configurada para vir para cá, realmente para o Rock in Rio. Ela tem uma boa probabilidade, vamos dizer assim, da configuração final que vai ser comercializada aqui, mas entendo que deve ser difícil colocar todos os opcionais num carro pro mercado nacional. Geralmente a gente acaba perdendo um pouquinho de coisas, que tem algumas coisas que não fazem tanto sentido para nós aqui. O que é legal da Volks é que eles acabam montando os pacotes de opcionais. Então o MK7, se não me falha a memória, era o Standard, não, era Sport, Exclusive e Premium, e aí você tinha entre eles os opcionais e os itens, né, desses pacotes, e o opcional era teto solar, na época, que todo Golf GTI tem que ter, tá bom? Então, vamos, né? Não tome essa versão, essa configuração aqui realmente como algo definitivo. A linguagem de design da traseira essencialmente ainda é a mesma do Mark 7, mas tem uma diferença bem significativa na parte do grupo óptico, né? Então a lanterna agora tem esse recorte, fica esse formato meio pistola, mas a tridimensionalidade, né, esse trabalho... Na minha opinião, ela diminuiu um pouquinho, né? Eu acho que a do 7 em diante, ela é um pouquinho maior aqui. E ficou bem bonito, cara. A joalheria que foi realizado dentro do elemento óptico, ficou realmente muito sofisticado. Isso aqui realmente merece a sua atenção. Deu um toque muito bacana
no Golf de 8ª geração, ou seria 8,5, né? E lógico, para-choque completamente diferente, é uma outra geração, vai lembrar. Então, as referências que a gente tem aqui em relação ao Mark 7 são principalmente dimensionais, né? Esse carro ele vai ter o mesmo entre-eixos do GTI Mark 7, ele vai ter uma pequena diferença de comprimento aí na casa de por volta de 1 centímetro e é um pouquinho mais estreito. Ó, o nível de informação do cara. É uma diferença de 1 centímetro. Muita gente nem ia tocar no assunto, porque tipo, é 1 centímetro. Ele entrega a informação. Medida sem os espelhos, por qual motivo exatamente eu não sei, mas como eu falei, em termos estruturais mesmo, é uma evolução da plataforma MQB e isso é um detalhe que é muito bacana de lembrar, pessoal. O Golf de 7ª geração, não só quando ele chegou aqui, quando ele foi lançado lá no mercado europeu, ele foi uma pequena revolução dentro do segmento dos hatches. A gente pode acreditar, na verdade, essa revolução ao A3, que foi o pai, o carro que realmente inaugurou a plataforma modular MQB. Para vocês terem uma ideia, quando o A3 e quando o Golf foi lançado naquela 7ª geração, eles eram 100 quilos aproximadamente mais leves que a geração anterior. Então foi uma evolução muito técnica, não só na parte... Pegou aí? Geração anterior pesava 100 quilos mais e assim, o quão revolucionário foi a transição entre plataformas. E os frutos dessa transição são colhidos até hoje, que é mais ou menos o que eu acredito que ele vai falar agora. Vamos dizer assim, de design ou de proposta de veículo, mas em termos construtivos ele trouxe todas as referências que a indústria utiliza até hoje. Então é uma plataforma tão sofisticada que o que a gente tem aqui no Mark 8,5 é só uma evolução daquela plataforma, como eu falei, com mais adução ainda, né, de aços de ultra alta resistência que permitem que você trabalhe com perfis mais finos, seja mais leve, mas sem você perder questão de rigidez e principalmente vamos dizer assim, de resistência estrutural, mas é um carro que ainda bebe daquela fonte fundamental, exatamente na verdade como o Porsche 911, geração 992 que a gente está agora, é basicamente uma evolução do que a gente teve na 991. Agora vamos dar uma olhadinha então na joia da coroa aqui, descobri até como abre aqui ao vivo para vocês. A gente não tem os amortecedores, né, que é esquema padrão Volkswagen, né? Velha guarda. E aqui a gente tem o EA8. Mas é sério, todo mundo vai encher o saco por conta disso. Eu não assisti nenhum outro review desse carro, mas é algo que pega muito para as pessoas e, cara, quantas vezes você abre o capô do teu carro? Pra mim, tipo, eu sei, é um Golf GTI no Brasil, ele vai ser tido como um carro premium e tudo mais, mas no final do dia é um Golf, cara, é um produto Volkswagen e tá tudo bem ele não ter os braços com amortecedores para segurar a tampa do capô aberta. Só que agora de 4ª geração, motor fabricado na planta da Hungria e que traz algumas diferenças bem relevantes em relação ao Mark III. Lógico, a primeira coisa que a gente vai falar é exatamente a potência, né? 265 cavalos, 35 cavalos a mais do que a gente tinha no Mark VII. A gente tem 37,7 kgfm de torque já a 1.750 RPM, se eu não me engano. Então, as características básicas de força foram só amplificadas, né? A gente tem aqui algumas diferenças técnicas que são interessantes. Então, a bomba de alta, por exemplo, no EA888 terceira geração trabalhava com 200 bar. Aqui aumentou bastante para 350 bar. Eu estava até me questionando se não tem alguma mudança, por exemplo, de rotina, de estratificação, aquela coisa de se dar vários pulsos, né, de injeção durante aí o ciclo de admissão, por exemplo. De verdade eu não sei, mas é uma mudança bastante relevante que às vezes pode estar relacionada só a uma horizontalidade dentro de catálogo, por exemplo, se é a mesma bomba de alta que vai atender até mesmo o Golf R, que tem 333 cavalos, eu não sei. O homem é inteligente pra caramba e domina o assunto, cara. É impressionante como o barato é bom. Outro detalhe interessante é o turbo, deixa de ser então aquele IHI S20, né, tão conhecido aí pela galera, que faz upgrade para turbo de Golf R, S38, não sei o quê. Agora a gente tem uma unidade da Garrett, vocês estão vendo aí na tela o part number desse componente. Pelo que o pessoal está falando lá fora, é um componente mais robusto. A Volkswagen também diz que trabalhou bastante em redução de atrito nos componentes internos, não especificou exatamente o que, mas é sempre trabalhos realizados em tratamento de superfície, na parte de valve train, né, ali no cabeçote, às vezes parte de anéis, sais de pistões, bronzinas, enfim.
mas é realmente um motor que traz uma evolução significativa em relação ao Mark III, né? Seria a geração 3 do EA888. Agora, o detalhe que é mais bacana para quem gosta de Golf está do lado do motor, que é o câmbio, que agora... Antes de falar de câmbio, é interessante a gente ver como ele fala aí sobre a terceira geração, que é a última geração que a gente teve no mercado nacional, e a mudança para a quarta. Então, assim, o que era bom ficou melhor, e o que gerava já uma cavalaria tida como bacana para um carro desse tamanho, o conjunto de 2025 vai gerar um pouco mais, dando aí mais fôlego para o carro. Todos os componentes, pelo que assim eu recebo essas informações, eles estão visando mais durabilidade para o conjunto. Então nós vamos ter o tanque de guerra de lá de trás, de 2014, quando o MK7 começa a ser vendido no Brasil, aquele tanque de guerra melhorado. Então, acredito eu que vai ser um carro que vai aguentar um pouco mais de desaforo, um conjunto mais confiável. Para o DQ381, a gente já conhece ele pela aplicação no Jetta GLI, tem algumas diferenças, não é exatamente o mesmo componente, mas o principal é a mesma coisa. Então, a especificação... Eu andei recentemente num Jetta GLI, e o câmbio é muito legal, as trocas são igualmente rápidas, a questão de você ter uma marcha a mais parece bobeira, mas deixa a experiência muito mais legal, porque assim, você consegue exigir um pouquinho mais do carro, óbvio que na ocasião eu não fiz isso, mas dá para ver que o carro ele fica um pouquinho mais fácil de você extrair uma tocada um pouquinho mais esportiva dele. De torque mais elevada, a gente tem 7 marchas agora, o que vai melhorar a parte de consumo, principalmente rodoviário, e a gente tem a adoção do sistema autoblocante VAQ. Então quem gosta de andar em track day, lembrava? Isso também é muito legal. Vamos deixar o homem falar, né? Aquela coisa do GTI ficar dependendo muito da pinça de freio, né? Aquele sistema virtual, aquele LSD virtual que acabava esquentando o freio, inclusive. Não, aqui acabou isso. O sistema XDS ele existe realmente só para vetorizar o torque, vai trabalhar até mais as pinças traseiras ali, porque agora a gente realmente tem um sistema autoblocante atuante com carga variável, inclusive, isso que é bacana, né? Então, a gente brinca que é como se fosse um Audex na horizontal, aqui nesse sentido transversal, justamente porque ele vai ter uma bomba, um sistema eletrohidráulico que vai atuar para aumentar a pressão desse conjunto de embreagens para você aumentar ou reduzir esse bloqueio diferencial de acordo com uma série de parâmetros. Exemplo, se está numa curva lenta e você busca pedal de uma vez, ele vai ali então realmente dar mais torque, ele vai jogar mais torque para a roda de fora, ele vai ter uma atuação ativa do LSD de acordo com a curva, com a velocidade que você está entrando, com o ângulo de volante. Então, entra uma série de parâmetros que vão conversar em conjunto, então, com o sistema XDS de vetorização de torque, vai dar aquela pinçadinha na roda traseira interna para fazer o carro sair um pouquinho menos de frente, por exemplo. Então, agora a gente tem uma atuação mais global em termos dinâmicos. Então, esse carro seguramente vai ser mais interessante, até porque essa unidade está equipada com os amortecedores de carga variável. Se não me engano, a sigla é DCC, deve ser Dynamic Chassis Control. Só para eu falar antes sobre a solução do LSD, era uma solução buscada para quem tinha carro com um pouco mais de cavalaria. Então, nos MK7, galera fazia upgrade para esse equipamento que controlava aí o diferencial. Então, não é minha área de especialidade, mas eu vi muito vídeo de Golf GTI MK7 preparado que tinha essa solução trazida de uma empresa, então era uma solução aftermarket. A gente vê a Volkswagen colocando no produto que vai ser oferecido aí. Espero que seja um item de série, não opcional. E eu vou aproveitar essa pausa aqui que a gente fez para lembrar vocês que eu tô com o nosso patrocínio master aqui do canal. A Lamartine está conosco para deixar tanto eu quanto você muito mais bonito do que nós já somos. Então deve estar passando aqui embaixo uma tirinha com o nosso código de desconto, CUP20. É 20% de desconto que eu arrumei para você dar uma arrumada no teu guarda-roupa, tá? Então copia aí pelo QR Code da câmera do teu celular e vamos dar uma arrumada nesse guarda-roupa aí para esperar a chegada do GTI ano que vem. Já pensou? Vamos lá.
algo do tipo. Você escolhe entre 12 regiões ali no sistema de infotainment de carga. Então, se você está numa região na cidade, está dando mais de boa, você pode deixar a carga mais macia e você pode ir aumentando essa carga de acordo com o seu gosto, só que não é uma carga fixa. Ele também vai fazer a leitura aí dos acelerômetros, do ângulo de volante, da velocidade, para trabalhar em regiões de carga dentro daquilo que você escolheu. Então, ele vai ter, inclusive, uma atuação para conter a rolagem. Nós estamos falando de amortecedores de carga ajustável, então são 12 regiões. Vocês estão entendendo o salto tecnológico da geração? Rolagem de carroceria, se eu estiver lidando com muita aceleração lateral, por exemplo. Então, notem em 3 detalhes aqui como a gente já tem uma evolução tão grande num carro que realmente lembra muito ainda um Mark VII, mas é um veículo completamente diferente. Quando sair, vocês vão reclamar muito do preço, mas olha como descolou o produto do produto que a gente conhecia. A gente tinha a geração MK7 e 7.5 muito próximas, assim, muito parecidas, e agora a gente tem um negócio totalmente diferente. E, meu Deus, que banco lindo! Meu Deus! Aí sim, amigos! Será que isso aqui é um pedido de desculpa da Volkswagen? Olha só, tecido xadrez aqui, pessoal. A gente sabe que foi uma das grandes mágoas, né, da turma com o Mark VII, essa questão das versões topo de linha virem com o couro. Eu vou aqui advogar por essa textura aqui. Golf GTI tem que ter esse banco xadrez. Isso foi um baita de um problema, porque no lançamento do MK7 você tinha o banco xadrez só na versão de entrada. Então, quem queria um pouquinho, que vinha sem o farol de LED, por exemplo, quem queria um pouquinho mais de opcionais tinha que migrar para a versão exclusive, que era intermediária, que tinha start-stop, ACC, o som era um pouquinho maior, só que já era banco de couro. E a versão topo de linha, que é são os mesmos opcionais do carro do Chris, lá em 2014 adicionava som e alguma coisinha, só que não tinha o banco xadrez. Então eu vi muita gente não, porque tinham poucos malucos, mas assim, tinha algumas comunidades de Volkswagen no Brasil que os caras iam lá, compravam a interna do pacote de entrava e faziam a modificação nos veículos mais completos. Tinha uma série de dificuldades porque tinha carro que tinha banco elétrico e o modelo Sport, enfim, eu não entro nos detalhes porque eu não sei nada dessas adaptações brasileiras, mas de fato, Golf GTI tem que ter o banco xadrez. É um charme, muito legal do carro. E cara, que banco bonito. Vamos ver aqui a questão de ergonomia. Não tem grandes diferenças, né? O que é ótimo, na verdade, se a gente considerar que o Golf Mark VII já era um carro excelente de ergonomia. Ótimo apoio lateral aqui. Ao mesmo tempo é um apoio confortável, então você não fica se sentindo muito compactado por esses apoios laterais. A gente tem uma textura de fibra de carbono aqui no painel, bem bacana, fosco, isso eu acho muito legal, então não vai ficar aquele monte de marca de dedo, né? A gente tem sistema de infotainment com 12, a marca de dedo vai ficar no sistema de multimídia 3 aqui. polegadas. Tá bem inserido aqui até em termos de contexto de design, né? É lógico que é uma tela flutuante ainda, mas não fica aquela cara de que enfiaram o negócio. Existe um trabalho, um carinho aqui em termos de design. Não morro de amores por telas desse jeito, só que é uma movimentação do mercado e, cara, os caras não estão fazendo isso à toa. É porque agrada a maior parcela da população mundial aí. E se fosse para fazer carro só para mim, ia ser complicado, né? O volante tem teclas, né? Quem teve contato com o Mark VIII, que no Brasil praticamente ninguém, se incomodou com aquela questão de ser tudo capacitivo, que você fica acionando sem querer os detalhes ali. Isso é interessante de falar. O volante é bem parecido com... Bem parecido não, eu acho que o volante é igualzinho do Jetta GLI. O do Jetta tem uma pegada mais preto brilhante, que ele passa a impressão de que ele vai ser desse jeito que o Barata tá falando. Então, que são aqueles volantes que você passa o dedo ali, ele já vai reconhecendo comandos, como o da A35.
De repente a gente até coloca um insert com uma foto do volante da A35, você não chega a posicionar o botão, você só passa o dedo por ele e ele já se mexe. Só que com um botão para o volante tão assim complicado, digamos assim, então aqui você tem todos os controles de piloto automático, mais controles de som, aqui controles de multimídia. Você imagina você dirigindo, de repente passando a mão por ali e o carro fazendo aí o volume do som subir, ou então mexendo nos ajustes de piloto automático. Então, acho que é essa a experiência que ele está se referindo. Então aqui é um volante multifuncional com teclas tradicionais. O cluster 100% digital, você consegue configurar os... Eu preferia que fosse pretinho brilhante igual a do Jetta GLI. Dá tempo ainda, hein, Volkswagen? Mostradores aqui, se você quiser acelerômetro, potência, enfim. Nada de realmente muito novo aqui na parte do cluster. Essa unidade não está equipada com teto solar, até aí. Compre GTI com teto solar. A gente não sabe se isso vai ser definitivo na versão final ou não. Dificilmente aqui no Brasil os caras vão soltar um carro que não tenha teto solar. Não tem como. Então, a gente tem, lógico, agora o freio de estacionamento volta a ser eletrônico, lembrando que o GTI mexicano era uma alavanca. Eu tive um GTI 2015, era um preto pacote exclusivo e já era o freio de mão normal, cara. A quantidade de gente que entrava no meu carro e falava: "Ah, o seu já é mexicano". Era foda, cara. Os alemães, para quem de repente não sabe, os alemães já vinham com o freio eletrônico aqui. Era um baita de um charme. Que algumas pessoas reclamavam, eu achava até interessante. Olha que bonito que fica pulsando aqui, ó. O botão de partida do motor. Bem interessante. Ah, que massa. A gente tem aqui um consolinho para recarga do celular. Inclusive, você consegue fechar aqui essa portinhola, então fica uma coisa mais fechadinha. Deve ter uma saída de ventilação aqui. Essa unidade está equipada com o sistema de som da Harman Kardon e também com head-up display, né? Então ele projeta informações de velocidade ali no para-brisa. Cara, isso é legal demais, tá dentro de um GTI de novo e dá para reparar que é genuína a felicidade dele. E lidar com essa possibilidade, essa probabilidade do carro vir para cá, eu acho isso demais. Aletas, beleza. A sensação de estar aqui dentro realmente é muito familiar. Painel de porta, tem um detalhe que é bem interessante. Vocês conseguem ver aí, tem uma textura que vai lembrar Alcantara. Tem essa luz ambiente perto da maçaneta aí, né? Então você consegue alterar essa cor, inclusive. É tudo forrado, então mesmo o porta-objetos aqui dentro da porção interna, ele é forradinho com um tecido, com carpete. Então tem um capricho de acabamento aqui, bem interessante mesmo. Eu fiquei realmente muito feliz com essa notícia de que a Volkswagen... Eu também fiquei realmente muito feliz, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Vai ter gente reclamando também do acabamento, que não tem soft touch, que é meio duro. Gente, é um produto Volkswagen, então assim, entendam qual é a proposta da marca. E tá tudo bem. Você viu que ele não fez nenhum comentário a isso. Tá tudo bem não ter, cara. Eu sei que de repente numa BMW o acabamento vai ser melhor. Só que esse é um Golf GTI. E inegavelmente isso aqui vai fazer um baita de um sucesso, custando o que tiver que custar. Volkswagen está trazendo o Golf GTI, ou enfim, estudando trazer, use o termo que você quiser. Trazendo. É um carro que realmente a marca precisa para esse momento, né? A gente, que é entusiasta, sempre traz aquela referência da Volkswagen de 2012, de 2013, quando tinha Passat CC, quando tinha a chegada da 7ª geração do Golf. Então, ela era muito mais europeia, ela era muito mais sofisticada e eu acho que esse é o tipo de produto que realmente não pode faltar. Agora, tem uma questão que é um grande desafio em termos de mercado para esse GTI 8,5, que é o seguinte: o GTI deixou de ser importado para cá em 2019 e ele vinha do México, o que trazia uma série de facilidades tributárias. Agora, esse carro, provavelmente para o nosso mercado, vai vir da Alemanha, de Wolfsburg. Ele não é mais fabricado no México, por enquanto a gente não tem nenhuma notícia de que vai ser fabricado, e isso encarece um bocadinho as coisas. Fora questões de inflação em termos global, aqui a inflação regional, desvalorização do dinheiro nosso, enfim. Então esse carro aqui seguramente não vai ser barato e vai estar longe da referência que o pessoal tinha lá em 2019. Trazendo para vocês aqui uma figura e a minha estimativa é o seguinte: vamos olhar, por exemplo, para os Estados Unidos. 300. Esse carro vai chegar lá agora, né? Vai chegar importado, evidentemente, também, porque não vai ter a produção no México. E o pessoal lá está estimando um preço de 33 a 42 mil dólares. Estou falando das versões do GTI, não estou falando de Club Sport, não estou falando de Golf R, tá? Para trazer
Procura aí a versão Club Sport desses carros, costuma ser linda. E o Golf R é o carro que tem tração por demanda. Geralmente essas coisas não vêm para cá mesmo. Perspectiva para vocês, o GR Corolla vai estar aí na fase de 40 a 45 mil dólares. As configurações que são trazidas para cá, porque a nossa versão Core é muito mais equipada que a Core do mercado norte-americano. E o Type R está na casa dos 45 mil dólares. Então, considerando que a gente tem aqui no Brasil o GR indo de 417 a 460, o Type R aí na casa de 430, eu acho difícil desse carro não chegar aí na casa dos 300 mil altos, 390. Vocês viram que eu fiz assim, né? Eu estava imaginando algo perto algo na casa dos 300, não estava imaginando 300 altos. 380, 370, enfim, talvez até passe um pouco disso. Mas eu posso falar, por 390 é fila de espera isso aqui. Se a Volkswagen soltar um lance amanhã falando, pré-venda do negócio aqui é 390, vão chegar... Eles não vão nem terminar a frase e vai estar alinhado os compradores já pelo carro, por conta do que o carro significa no Brasil. Na minha opinião, isso aqui é produto que vende, cara. E é lógico que é um desafio, mas é um produto que a gente sabe que existem muitos apaixonados, tanto que tem importação independente no Mark 8 vindo para cá. E tem um detalhe que eu acho que é também bastante interessante, que é uma pensata que eu queria trazer para vocês. A versão Club Sport é uma versão mais nichada, né? Então provavelmente não vai vir para cá, vai ter um freio maior, potência um pouco maior na casa de 300 cavalos, uma outra diferença estética, mas ele segue sendo tração dianteira, né? O Club Sport é uma versão mais apimentada, que vai trazer inclusive os freios do Golf R. Ela é só 8% mais cara que o GTI. Agora, se a gente pegar o Golf R, que vai ter 333 cavalos, é um carro com uma outra proposta, inclusive em termos de design, um carro muito mais agressivo. Ele tem tração nas 4 rodas, ele já é 4Motion, e é um carro que está mais ou menos 20% mais caro do que o Golf GTI básico. Só que o carro que vem para cá nunca é o básico, então a diferença de preço, se a gente considerar essa configuração aqui entre um R e essa daqui, putz, eu acho que vai estar aí na casa do quê? De 12%, mais ou menos. Fica até a minha sugestão para a Volkswagen, já que vocês estão estudando, talvez valha a pena olhar com carinho, talvez para o Golf R também. Porque eu estou dizendo... Seria ótimo, mas eu acredito que você ia criar um canibalismo aí dentre os produtos. Apesar de ser um carro assim, extremamente vendável no Brasil, na minha opinião, ia brigar muito aí entre um e outro, mas seria lindo ver Golf R sendo vendido importação oficial Volkswagen aí nos primeiros momentos. E também é um carro que podia custar o que fosse, também ia ser vendido bem aí, com certeza. Só que o problema é que você cria uma disputa entre dois carros que seriam o mesmo segmento. Mercadologicamente, eu acho que faz mais sentido para a Volkswagen usar e abusar do GTI MK8 e meio em 4 ou 5 configurações aí para sua escolha. Configura com teto solar, hein? Fazendo isso porque o mercado já não é mais o mesmo. Antes, o Golf GTI surfava sozinho aqui no mercado, né? Agora o mercado tem carros como o Civic Type R, o GR Corolla. O GR Corolla é um carro de tração nas 4 rodas. Esse carro vai estar precificado num outro degrau por todas essas questões que eu falei de país, origem e fabricação, desvalorização do real frente ao euro. O argumento que ele está mostrando aqui está válido. Tem hoje no mercado outras opções aí de hatches esportivos e o GTI não navega mais sozinho. Porém, cara, ainda é Brasil. O tanto de amante Volkswagen que tem nesse país é um negócio maluco. Então é a maior comunidade de carro hoje presente no mercado. E assim, comunidade de fato compradora, gastadora e que ama o negócio, que vive a marca, como a gente vê hoje uma movimentação, por exemplo, do grupo de entusiasta Porsche, por exemplo. Isso já existe com os amantes de Volkswagen há muitos anos. Então, assim, ainda assim, acho que isso aqui é um produtaço. Acho difícil da Volkswagen trazer novamente o Golf R. Acho que vai abusar aqui do Golf GTI MK8,5 do mesmo jeitinho que foi trabalhado o MK7. E o carro vai ser um sucesso de venda. Acho que a gente dificilmente vai ter a versão R à venda no mercado, mas adoraria ver. Então,
é um jogo que talvez valha se refletir se o GTI, é lógico que é um nome fortíssimo, mas talvez em termos de nicho, se seria o carro certo, na verdade, para agradar esse nicho que está aí olhando para o Type R e para o GR Corolla, se o carro certo não seria o Golf R. A gente sabe que dificilmente isso vai acontecer, mas fica só a sugestão. De qualquer forma, o entusiasta, ele é entusiasta, não adianta. O cara tá dentro do evento e tal, não sei o quê, mas dá pra ver que, tipo, ele vibra por uma movimentação trazida de um produto um pouco mais refinado, e ele tem razão no argumento dele. Então a gente está falando aí de um mercado que está sendo disputado aí pelo Civic Type R e o GR Corolla hoje, que pode entrar um carro desse na briga e talvez arrancasse boa parte dos números em vendas da Honda e da Toyota. Mas eu acho difícil, infelizmente. Acho que nós vamos ter... Mas é bom também. GTI MK8,5 tá lindo. Ninguém estava esperando, né? Então, beleza. É uma grande felicidade poder compartilhar com vocês, né, essa notícia desse carro aqui finalmente entre nós. Eu espero de verdade poder trazer para vocês em breve a confirmação dessa notícia, fazer a avaliação desse carro, porque o GTI Mark VII, como eu falei, era um carro que realmente foi revolucionário na sua época, fez o maior estrago no bom sentido aqui no mercado de entusiastas brasileiro, todo mundo ficou morrendo de saudade, então é muito legal poder lidar com essa probabilidade, não é nem possibilidade, né, desse carro aqui estar de volta entre nós. Bom, finita lá a música, então vou deixar já um alô para vocês, ó. Se vocês não conhecem esse canal aqui, o Flatout Brasil é muito legal, então fala-se muito sobre carro, é de uma maneira muito técnica e inteligente, é um dos canais que eu gosto bastante. Ficam aqui meu parabéns para o Juliano Barata pela apresentação do carro, como sempre é uma overdose de cultura automotiva ver um vídeo dele. E sobre o Golf GTI no Brasil, por mais que você queira dar um hate nesse vídeo, cara, em algum momento da sua vida, ou você já pensou em ter um Golf GTI, ou você está pensando em ter um Golf GTI, ou você vai pensar em ter um Golf GTI. Então é muito legal ver esse produto voltando para a prateleira da Volkswagen para atender o nosso mercado. Isso aqui vai vender muito e vai ser de novo um marco, na minha opinião, na história automotiva da Volkswagen Brasil. Então, você imaginar que tem gente já colecionando os MK7, nós vamos chegar com uma nova geração. Cara, na minha opinião, vai ser o mesmo frisson e a mesma loucura para comprar esse carro aqui. E eu até acho que a gente devia conversar sobre comprar uma unidade, viu, seu Cristiano? Tentar arrancar uma das primeiras que vier. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Link do canal do Flatout está na descrição. Se inscreva se você curtiu, deixa seu like se você gostou. Esse formatinho é um formatinho diferente que a gente já está tentando fazer há algum tempo. Já rolou alguns ensaios, mas esse aqui vai ser o primeiro que vocês vão ver. Se vocês curtiram, deixa um alôzinho ali para eu fazer mais vezes. E lembrando a vocês que nós estamos com essa estrutura aqui porque a equipe da Bay está por trás das câmeras aí cuidando de tudo pra gente. Beleza? Um abraço e até a próxima.